Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de agentes públicos. Continuamos com o estudo da nossa Constituição Federal, continuamos com o estudo da nossa Lei 8.112. Pessoal, pega o artigo 37, inciso 5, que vai tratar das funções de confiança e dos cargos em comissão. Funções de confiança e cargos em comissão. Quero que vocês peguem essas disposições, porque nós vamos marcar aqui no texto constitucional, vamos para a Lei 8.112, quero falar alguma coisa sobre jurisprudência do STF. Preciso, mais uma vez eu alerto, todos vocês têm que marcar todas as súmulas e estudar todas as teses de repercussão geral sobre essa matéria. Inclusive, sobre funções de confiança, cargo e comissão, nós temos tese de repercussão geral do STF que estabelece requisitos. Vai lá dar uma olhadinha. No dia da prova você não pode ter tese. Nós temos o nosso podcast sobre as teses de repercussão geral. É muito importante que você ouça todas essas teses. Tá na tela para vocês? Olhem comigo, artigo 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, olha só. Função de confiança exercida exclusivamente por servidores de cargo efetivo. Se perguntar para vocês se um ocupante de cargo comissionado pode exercer uma função de confiança, nem pensar. Ninguém vai errar isso, né? Está aqui, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, só quem exerce uma função de confiança é servidor efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, presta atenção. Existem cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, em que o agente nomeante nomeia quem ele quiser, e existem cargos em comissão que são ocupados por agentes de carreira. Então são duas coisas diferentes. Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, cargos em comissão ocupados por agentes concursados, que vão ter o seu cargo efetivo e ao mesmo tempo vão exercer um cargo comissionado, um cargo em comissão. Agora, tanto as funções de confiança quanto os cargos em comissão têm que ter condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não pode existir função de confiança, não pode existir cargo em comissão que não tenha atribuições de direção, chefia e assessoramento. Por exemplo, motorista do prefeito pode ser um cargo comissionado? Nem pensar. Agora, o chefe do departamento dos motoristas pode ter um cargo comissionado? Claro, porque é de chefia. Professor da rede pública pode ser cargo comissionado? Nem pensar. Por quê? Porque não é função de direção, chefia e assessoramento. O diretor da escola pública pode ser um cargo comissionado? Pode, porque é direção. Então, direção, chefia e assessoramento, marque esse inciso 5, é possível. Ok, gente? Pegue a sua Lei 8.112. Pegue sua Lei 8.112 e você vai para... Deixa eu pegar aqui, rapidinho já mostro para vocês o artigo. Deixa eu abrir aqui, ó. Você vai para o artigo primeiro, nós vamos no 3º, parágrafo único, depois nós vamos para o 9º. Tá na tela para vocês, olha só.
Cargo público ou conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então aqui está, passa um traço simples embaixo. Caráter efetivo, passa um traço simples, ou em comissão, passa traço simples. Desce para o artigo 9º, vamos lá para ele. Olha só, da nomeação. A nomeação far-se-á em comissão, cargo comissionado, inclusive na condição de interino, para os cargos de confiança vagos. Então, cargo em comissão. Por enquanto, passa o marca-texto aqui, ó. Passa já nos dois, né? Ó, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Então, nós vamos ter cargos que são isolados, que não tem carreira, e cargo que segue carreira. Parágrafo único. Olha só, é esse que você vai marcar. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente. O que é interinamente? Temporariamente, tá? Interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, enquanto fica temporariamente, tá? Porque, às vezes, sai um cargo, vaga outro, coloca interinamente, temporariamente lá para não mandar embora, depois volta para outro cargo. Isso é muito comum. Perfeito? Pessoal, é muito importante que você marque esses dois dispositivos, tá? Agora, nós vamos, antes de irmos para os outros direitos, nós vamos falar da nomeação, da posse, da entrada em exercício. Nomeação, posse, entrada em exercício. E já vou falar da forma de provimento, explicando cada uma delas. Depois nós voltamos para o artigo 37, para nós estarmos vendo aí as demais disposições. Pegue a Lei 8.112 agora. Lei 8.112, ok? Vai para o artigo 7º e 8º. Está na tela para vocês. Olha só. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Posse. Lembra da Constituição? Vou voltar para ela. Olha aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, se perguntar quando se dá a investidura se dá com a posse. Opa, aqui, ó, com a posse. Perfeito, ó, com a posse. Artigo 7º. E aí, pessoal, você vai pegar o nosso livro e você vai lá na página, deixa eu pegar aqui, inclusive, a página para vocês, para que vocês não deixem de estar marcando isso. Olha só, você tem que marcar a súmula vinculante número 44, que vai dizer que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico ou habilitação de candidato a cargo público. Você vai marcar a súmula número 15 do STF, aí não é súmula vinculante, é súmula mesmo, número 15 do STF, que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. A chamada preterição, quando nomeia um outro candidato de um outro concurso antes do indivíduo, ou fura-fila. Você vai colocar também, vai marcar a súmula 686 do STF, que também vai dizer que só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico, habilitação de candidato ao cargo público. Marca essa súmula. E a súmula 266 do STJ. 266 do STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse. Na posse. E não na inscrição do concurso público.
Essas súmulas são fundamentais para nós. Ó, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 266 do STJ. Marca a súmula 277 também, que vai tratar do mesmo objetivo da lei que nós acabamos de marcar sobre visão monocular. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas como deficiência. E você vai marcar a súmula 552 do STJ também, que diz que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas em concurso público. Vocês viram a importância dessas teses, dessas súmulas para cair? Essa da surdez, da visão monocular. Isso tudo está ali nas páginas iniciais do nosso livro e você tem que marcar, né? Lá na página 32, 33, a partir da página 27. Ali estão essas disposições que são indispensáveis para você estar marcando, ok? Pega aí, artigo 7º da Lei 8.112. A investidura em cargo público correrá com a posse. Com a posse. Perfeito? São formas de provimento. Provimento de cargo público. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Todas estas aqui, ó, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Professor, explica cada uma delas? Claro, vou explicar. Aguarde aí. Primeira delas, nomeação, desce para o artigo 9º. Olha só então, a nomeação para caráter efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público. Nomeação, inclusive para livre nomeação e exoneração. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Marcou isso aqui, gente? Tá? Isso aqui está relacionado ao agente nomear alguém sem ter aprovado no concurso público, ou o indivíduo que fraudou o concurso público. O cara que fraudou o concurso público, ele não se habilitou em concurso público, porque ele fraudou. Então, fraude em concurso público, você tem que marcar os dispositivos da Constituição, você tem que marcar o artigo 10, você tem que colocar o máximo de fundamentos legais na sua resposta, de modo que você venha a responder corretamente. E veja, você tem que ir fazendo vídeos. São importantes esses vídeos. Lá no artigo 37, parágrafo 2º, é importante que você já coloque um vídeo art. 10 da Lei 8.112. Lá no artigo 37, inciso 3, é importante que você já coloque também um vídeo art. 10 da Lei 8.112. Porque eles estão intercalados. Você vai colocar os fundamentos todos lá, né? Que você tem aqui com o artigo 10. Olha o parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira, que é para promoção. Essa nomeação aqui, você também vai colocar a súmula do exame psicotécnico nela, para você justamente saber que é possível colocar também um exame psicotécnico, tá? Esse dispositivo do concurso aqui nós já marcamos. Agora você vai para o artigo 13, que trata da posse. Então, primeiro passo, nomeação. Nomeação. Segundo passo, posse. Terceiro passo, entrada em exercício. Ok? Olha o artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos nesta lei. Marca texto piscante no parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Então, a posse se dá em até
30 dias da nomeação. Marca texto piscante no parágrafo 1º. Aqui debaixo do artigo 13, você vai colocar um vide para a súmula que nós acabamos de falar para você, que prevê que será que a documentação, o diploma será apresentado, pessoal, no momento da posse e não no momento da inscrição do concurso público. Você vai marcar aí a súmula 266 do STJ. Debaixo do artigo 13 caput, você coloca vide súmula 266 do STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição no concurso público. Beleza? Colocou aí? Então, coloca ele aí. Você vai descer para o parágrafo 3º e passar marca-texto piscante aqui. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. É possível que a posse se dê por procuração específica. Por procuração específica. Passou o marca-texto? Parágrafo 4º, olha só. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Óbvio. Olha aqui, se eu estou dizendo que a posse ocorre em 30 dias após a nomeação, obviamente que só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Beleza? Professor, mas qual é a outra forma de provimento? Nós acabamos de ver lá em cima. Promoção, readaptação, posse. É somente na nomeação, que é cargo originário de provimento. É quando o indivíduo entra pela primeira vez no serviço público. Depois que ele entrar no serviço público, meus amigos, aí é diferente. Então, primeiro ele é nomeado, empossado, entra em exercício. Depois, tudo que vem, ele já está lá dentro do serviço público. Ok? Então, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ele vai apresentar qual é o patrimônio dele e declaração quanto se ele exerce ou não um outro cargo, emprego ou função pública. Aqui você vai botar um vide. Segura com a mão a Lei 8.112, abre sua Lei 8429 de 92. Olha só. Lei 8429 de 92, você vai descer para... Deixa eu pegar aqui, para a gente descer. Para o artigo 13. Então, aqui no artigo... O mesmo artigo 13, ó. Aqui no artigo 13, parágrafo 5º, você vai colocar vide art. 13 da Lei 8429, tá? E lá, na Lei 8429, agora estamos na Lei 8429, aqui no artigo 13, ó, 13, você vai botar vide art. 13, parágrafo 5º da Lei 8.112. Olhe comigo. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial do Brasil a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Ok? Tá? Agora, a Lei 8.112, ela não traz a punição para quem não apresentar aqui. A punição está aqui na Lei 8429, olha só. Parágrafo 3º. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere este artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Ele tem que atualizar anualmente, então você vai botar o vide artigo 13 aqui, debaixo do parágrafo 5º. E lá no artigo 13 da Lei 8429, você vai botar vide art. 13, parágrafo 5º da Lei 8.112. Eu posso usar só um, professor, desses fundamentos? Óbvio que não.
Óbvio que não. Você tem que usar os dois. Os dois. Se você usar o fundamento na Lei 8429 e aqui no artigo 13, parágrafo 5º da Lei 8.112, você vai pontuar cheio. Agora, se você usar só esse parágrafo 5º da Lei 8.112, você corre sério risco de zerar a questão. Sério risco. Então, por isso, nós estamos fazendo todo o jogo, sempre marcando várias leis, vários fundamentos para você poder colocar. Beleza? Declaração de bens. É obrigação do servidor federal, porque a Lei 8.112 é só do federal, pelo artigo 13, parágrafo 5º da Lei 8.112 e pelo artigo 13 da Lei 8429. Obrigação de declaração de bens do servidor estadual e municipal está na Lei 8429, no artigo 13, porque a 8429 vale para todos os servidores, e estará no seu respectivo estatuto. Porque cada servidor estadual e municipal tem o seu estatuto de servidor. Cada um vai estar lá. Beleza? Volta para a Lei 8.112, de 90. Volta para ela. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. Olha só. Será tornado sem efeito. Sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. Então veja, aqui é importante, porque nós vamos ter duas coisas. Ó, o indivíduo foi nomeado e vai tomar posse em 30 dias. Se ele não tomar posse em 30 dias, eu só torno sem efeito a nomeação. Agora, ele foi nomeado e ele tomou posse, mas não entrou em exercício. Não entrou em exercício. O que eu faço? Ele será exonerado. Olha a diferença. Ele será exonerado. Porque aí, quando ele entra em exercício, ele já é servidor público. E aí eu só posso retirar. Quando ele toma posse, ele já é servidor público. Aí eu só posso tirá-lo exonerando. Calma que nós já marcamos isso. Beleza? Marca esse parágrafo 6º. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Aqui você coloca um vide para a lei da visão monocular, coloca um vide para a súmula da visão monocular e um vide para a súmula da surdez, que estão lá no início do nosso livro. Pega e coloca aí o vide aí. Ok, gente? Artigo 15 é a entrada em exercício. Então nós vamos ter, ó, o artigo 13 falando da posse, e aí nós vamos ter agora o artigo 15 falando do entrada em exercício. Nomeação, posse, entrada em exercício. Olha o que diz o exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Da função de confiança. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. 30 dias para tomar posse, contados da nomeação, 15 dias para entrar em exercício, contados da posse. Olha aqui o parágrafo 2º que você vai marcar, vai passar um traço simples de baixo. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança. Se for cargo, ele será exonerado. Se for função de confiança, vai tornar sem efeito o ato de designação, se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo. Ó, se não entrar em exercício. Observado o disposto no artigo 18. O que vai dizer no artigo 18? Olha aqui, ó. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído neste prazo o tempo necessário para o deslocamento da nova sede. Se o cara for designado para uma função de confiança em outro lugar, em outro cargo, ele terá aquele prazo ali de até 30 dias.
30 dias, ó. Então isso aqui está, né, previsto aqui, ó. O servidor será exonerado, o cargo tornado sem efeito, o ato de sua designação para função de confiança se não entrar em exercício nos prazos de 15 dias. 15 dias. Ressalvado a hipótese de ele já ser ocupante de um cargo. Ali, ele já é ocupante de um cargo e foi designado para outro. Foi designado para outro. Exemplo do professor Felipe. O professor Felipe estava lá no Rio Grande do Sul, ocupante de um cargo efetivo. Foi designado para um cargo em comissão no Distrito Federal, em Brasília. Estava lá no Rio Grande do Sul. Tive 30 dias para entrar em exercício no meu novo cargo que eu iria ocupar. Então, mas eu já era ocupante de um cargo efetivo. Por isso estou falando. Aqui foi nomeado, aprovado no concurso, tomou posse, 15 dias para entrar em exercício sem choro. Vale este primeiro aqui. Ok, pessoal? Desce para cá, olha só. Coincidirá. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados nos assentamentos individual do servidor. Perfeito, tá? Vamos pegar aqui. O 18 nós já marcamos. O servidor pode abrir mão daquele prazo, obviamente que ele não vai abrir. Deixa eu pegar aqui, ao entrar em exercício. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Antes de nós entrarmos na estabilidade, que é o próximo passo, tá? Para nós vamos ficar por aqui neste nosso bloco, tá? Nesse bloco ficamos por aqui. Na sequência, nós já vamos ingressar nas outras questões do servidor. Então nós vimos, ó, ele fazer o concurso público, ele ser nomeado, ele tomar posse, ele entrar em exercício. Na sequência, nós vamos ver o estágio probatório, a estabilidade, os direitos desse servidor, o regime disciplinar e assim nós vamos indo até nós acabarmos todo este conteúdo. Não fuja daí, eu aguardo vocês na sequência.